Boa noite, Sam. Eu me chamo Carlos. Tenho 45 anos e moro em São Paulo. Quero contar aos inscritos um ocorrido que eu e minha esposa presenciamos. É um acontecido real. Eu e minha esposa somos a prova disso. Eu moro em Araçatuba, que fica em São Paulo. Porém, meus pais e avós moram em outro município, não tão longe daqui. De vez em quando, sempre que chegam férias de julho ou dezembro, vamos visitá-los. Nossas viagens são simples. Ficamos lá de 3 a 4 dias e já voltamos para casa. E somos acostumados a fazer isso até hoje. Já viajei noites inteiras e nunca vi coisas sobrenaturais que caminhoneiros ou viajantes já tenham visto nas estradas. Porém, já me aconteceu algo que me deixa arrepiado até hoje. Não sei explicar com clareza o que aconteceu, mas foi muito estranho quando vimos. Era 2014. Eu, minha esposa e meus filhos estávamos a caminho da casa de minha mãe. E como qualquer viagem, a cada 2 horas fomos parando para levar as crianças no banheiro e também dar uma acordada, já que era de noite. Então paramos num determinado posto de gasolina e minha esposa foi levar meu filho no banheiro, já que minha filha dormia no banco de trás. Naquelas alturas só pensava no jogão que iria ter no outro dia. Ia beber e comemorar muito com os parentes, já que era tempo de Copa. Não estava assustado e nem pensando em coisas sobrenaturais, até a minha esposa chegar com nosso filho. "O que é aquilo dali?" perguntou a minha esposa enquanto colocava nosso filho no carro. Ao me virar e olhar na direção apontada por ela, vi um homem com uma blusa branca e uma calça toda surrada, daquelas que mecânicos usam. O homem parecia ser um trabalhador. O estranho era que ele estava parado no meio da via. Só que tudo piorou quando um caminhão passou em alta velocidade. Eu não vi aquele homem mover um músculo para sair da pista. Até pensei que o caminhão tinha pego ele de surpresa. Mas o homem sumiu do nada. Não tinha mais ninguém no meio da estrada, e muito menos lá do outro lado. Eu e minha esposa nos encaramos e ficamos se perguntando o que tinha acabado de acontecer. Alma penada? Assombração? Eu não sei, mas o homem simplesmente sumiu. Após o estranho acontecido, fomos na loja de conveniência comprar algo para beber e falamos de forma descontraída sobre o que tínhamos acabado de ver. E num tom normal e que já parecia saber daquilo, o atendente nos disse: "Tem muita gente que vê esse homem na estrada, caminhoneiros, viajantes e família como vocês. Alguns até chegaram a falar com ele. Só que poucos sabem que esse homem já não se encontra no mundo dos vivos. Ele se acidentou nessa mesma estrada há 10 anos, e desde então continua aparecendo no mesmo lugar." O homem não esboçou nenhum sorriso quando falou isso, e não me pareceu ser mentira, já que deu para perceber que era uma aparição recorrente ali da região, e que não fui o primeiro, e talvez nem o último a ver. Voltamos para o carro e seguimos viagem. E desde aquela noite que nunca mais me esqueci desse ocorrido, a minha primeira e única experiência sobrenatural. Olá a todos do canal. Eu me chamo Beatriz, mas quero que me chamem de Pia. Tenho 19 anos e vou contar uma coisa que presenciei há 6 anos atrás.
Até hoje ninguém acredita em mim, já que era uma criança na época, e por conta disso não sou levado a sério. Mas o que estava lá fora, com certeza era um lobisomem. Eu moro com meus pais numa pequena cidade do Rio Grande do Sul, a qual não vou revelar o nome por motivos óbvios. Não quero ser chamada de mentirosa e nem que digam que estou inventando coisa, já que isso minha família sempre fez e faz. Pois bem, nós moramos em uma rua que tem como fim um terreno baldio. Para o lado de lá tem um balneário, e também já é o fim da cidade. Hoje costumo caminhar por ali, e sempre lembro daquela noite, pois seja lá o que for que estava na minha porta, só podia ter saído de lá. Era uma noite bem fria. Estava agasalhado e dormindo no meu quarto. Foi quando minha gata Sofia pulou na minha cama, muito assustada, e começou a azunhar minha perna. Ao me acordar, já notei os cães latindo lá fora, mas pensei que fosse algo normal que cachorro faz. Levantei da minha cama e fui pôr ração para minha gata, mas ela não queria sair do meu quarto, nem para beber ou para comer. Foi quando ouvi uma coisa fungando na rua, uma respiração ofegante muito alta. De imediato, movida pela curiosidade e também pelo medo, fui ver o que era. Devagar fui chegando na porta da minha casa e ouvi algo fungando no pé da porta. Eu pensei que era um cachorro, mas por qual motivo os outros estariam latindo para ele? O que estava ali não era um cão. O bicho fungou por uns momentos e depois correu para o fim da rua, para o mesmo lugar que já falei aqui, e juntos os cães correram atrás daquilo. Eu fiquei parada por uns instantes ouvindo aqueles latidos ao longe e com medo do que estava lá fora. Foi uma experiência surreal. Não pude acreditar no que tinha presenciado, bem na porta da minha casa. No outro dia contei esse caso para meus pais, que logo me rebateram, falando que não devia mentir, e ainda virei motivo de chacota por parte de outros parentes. Mas mesmo assim sempre falei e afirmei tudo o que vi. Não era um cão ou coisa da minha cabeça. Algo estava fungando na porta da minha casa. Uma coisa que eu tenho certeza que era um lobisomem. Decidi contar meu relato no seu canal porque sei que não serei tirada como louca e que também não vão fazer chacota da minha cara, pois além de mim, sei que outras pessoas viram um lobisomem. É uma experiência que nunca mais quero passar. Boa noite. Boa noite a todos. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje foi meu pai que me contou. No começo pode até parecer engraçado, mas prestem atenção no decorrer do caso do meu pai. Ele não me contou a data do ocorrido, mas foi há muitos anos atrás. Energia elétrica era luxo. Só quem tinha muito dinheiro é que podia ter esse conforto. Pois bem, o meu pai morava em um sítio a 12 quilômetros dali, e a estrada que dava acesso ao vilarejo passa em frente ao cemitério, que inclusive existe até os dias atuais. Naquela época o cemitério era cercado de balustre. Era uma cerca bem alta e com pontas bem afiadas, e já existia saqueadores em busca de pertences dos mortos. O portão era fechado para entrar. Tinha que ir na casa do coveiro para pedir a sua permissão. Bem, era o tempo de festa junina, e no vilarejo havia uma festa das pessoas da região, que se reuniram para comemorar. O meu pai era bem novo, tinha 16 anos, e morava no sítio da família, não mais naquele sítio onde ele e o tio Antônio
Vi o gado fantasma no pasto da fazenda. Inclusive, se alguém tiver curiosidade, tem no canal do Sam e do Halisson, que já foram postados lá. Pois bem, a festa estava boa, e todos se divertindo muito. O meu pai, desde aquele tempo, já gostava de tomar a marvada pinga, e a festa durou até às 1 da manhã, quando o povo começou a irem para suas casas, e meu pai também foi para a casa dele no sítio. Naquela madrugada a luz estava bem clara. Meu pai disse que viu o portão aberto, e de tão bêbado que estava, nem percebeu que estava entrando no cemitério, e se deitou em cima de um túmulo, e ali mesmo dormiu o restante daquela madrugada. No outro dia ele acordou com o coveiro, que era seu amigo, perguntando por que meu pai estava dormindo ali no cemitério e como ele tinha entrado, já que o portão estava com cadeado. O meu pai, na hora que se deu conta de onde foi parar, disse que subiu um frio na barriga e só lembrou que o portão estava aberto, mas o coveiro disse que o portão estava fechado e que só percebeu que meu pai estava lá dormindo porque foi fazer a limpeza no lugar. Depois, mais tarde, ele também contou para meu pai que já tinha visto uma aparição que saía do cemitério e descia por aquela estrada, sempre na noite da sexta-feira. E por coincidência, a festa foi na sexta-feira. Depois dessa experiência, o meu pai nunca mais andou sozinho naquela estrada à noite. Ele tomava suas cachaças, mas ia embora mais cedo para sua casa. Até hoje, algumas pessoas dizem que já viram essa assombração descendo a estrada na sexta-feira. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Uma boa noite para todos os inscritos. Boa noite, Sam. Eu me chamo Lucas e tenho 38 anos. O relato que eu vou contar aqui aconteceu comigo há 2 anos atrás, na cidade de Itabuna, que fica no estado da Bahia. Eu sou caminhoneiro e faço minhas viagens para bem longe. Eu me recordo que no dia 18 de março de 2021, eu fui entregar uma carga com ração para bois numa fazenda, perto do povoado de Itamaracá. Cheguei nesse lugar por volta das 8 horas da noite, mas os trabalhadores só terminaram de descarregar o meu caminhão por volta das 11 horas, e mesmo assim decidi voltar para a cidade de Itapé. Liguei o caminhão e fui seguindo viagem, mas num certo ponto da estrada, um dos pneus dianteiro furou. Desci da cabine e fui trocar a roda, já que sei bastante sobre mecânica. Então fui tirando o pneu, mas assim que estava terminando, ouvi uns barulhos vindo da traseira do caminhão. Curioso, fui olhar o que era, mas não tinha nada lá. Terminei de fazer o serviço e entrei na cabine. E foi de relance que olhei no retrovisor e quase que morri do coração. Foi quando vi um par de olhos brilhantes me olhando, na lateral do meu caminhão, vindo andando de pé, igual um homem. Com muito medo, peguei uma arma que carregava no porta-luva, para poder atirar naquilo. E quando aquela coisa botou a cara na janela, dei um tiro na sua cara, mas acabei errando, e a bala pegou na sua orelha. Aquilo rapidamente correu para frente do meu caminhão, e vi aquele bicho perfeitamente. Era uma criatura enorme. Tinha por volta de 1,90 de altura. Suas pernas eram que nem a de um cachorro, mas aquilo se apoiava na parte da frente das patas. Seus olhos eram amarelados e tinha como um focinho que nem um cachorro. Naquela situação, botei a mão para fora da janela e dei mais 2 tiros. Aquilo correu para o mato grunhindo de dor e nem esperei mais nada.
Acelerei o caminhão e saí dali muito rápido. Quando cheguei na outra cidade já era dia. Fui dormir devido ao cansaço. Relatei isso para algumas pessoas e todos acreditaram, porque várias outras pessoas dali já tinham visto aquele mesmo bicho, pois tenho medo de que algum dia eu tenha que passar por lá durante a noite. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham esse canal. Me chamo Washington. Venho aqui para contar uma experiência macabra que tive há tempos atrás, a única que passei ao longo da vida. Não quero revelar a cidade em que moro, pois algumas pessoas sabem do meu relato. E hoje, mesmo tendo se passado muitos anos, creio que alguém deva se lembrar. Por isso, gostaria de manter o nome da minha cidade no anonimato. Mas saibam que é uma cidade brasileira e que faz fronteira com o Paraguai. Algo que até facilitou no meu antigo trabalho, mas ainda hoje tenho trauma de morar aqui. Ou melhor, de andar por essas estradas. Hoje conto com meus 47 anos, mas quando comecei nesse negócio eu tinha apenas 19. Eu ia com meu pai fazer o seu trabalho, o mesmo que fiz por muito tempo. O meu pai era empresário, do ramo de compra e venda de eletrônicos. Comprava e vendia desde televisores até geladeiras. A gente pegava sua S10 e cruzava a fronteira. Comprava os mais diversos eletrônicos no Paraguai e logo fazíamos o mesmo trajeto de volta e vendia aqui no Brasil. Mas a gente não costumava pegar a fronteira em si. Era de costume nosso e de alguns conhecidos passar por uma estrada de chão, que foi usada pela gente por anos, pois se fôssemos passar pela fronteira, teríamos que pagar uma certa taxa de impostos, tanto pelos produtos, como também passar para lá, coisa que não seria nada bom para os nossos negócios. Por isso a gente optava passar por essa estrada. Depois de anos eu conheci bem a região. Até hoje lembro de vários pontos dessa estrada, onde devo seguir e onde devo voltar, pois fiquei nesse ramo por longos 12 anos, e parei depois daquela noite macabra. Eu costumava fazer essa rota com um rapaz, o primo do meu amigo. Era ele que me ajudava a carregar a velha S10 do meu pai, com os eletrônicos e muitas coisas que comprava lá no Paraguai, e também para não dormir no volante, pois nossas viagens eram sempre durante a noite, especificamente na madrugada, já que o movimento era menor e não teria tanto perigo, pois era uma estrada muito perigosa. Mas apesar da ajuda que recebia, por um breve período de tempo esse rapaz não pôde viajar comigo, por motivos pessoais dele. E como tinha clientes e vendas para fazer, não podia ficar parado, até porque vivia daquilo. E decidi ir sozinho fazer essas viagens. Uma decisão nada inteligente, mas fiz 8 viagens sem ninguém, apenas eu e Deus, e nunca tinha passado por nada de estranho ou sobrenatural. E para vocês terem uma noção, eu morria de medo de ser preso, ou se não de ser roubado por bandidos que tem nessas estradas. Mas isso nunca me ocorreu. Mas algo pior sim. Estava frio e chovia bastante naquela noite. Já com a S10 carregada de produtos e voltando para minha casa, percorri um trajeto muito bonito. Era um descampado com uma vista para a minha cidade. Dava para ver as luzes de longe. Eu já respirava aliviado e tranquilo por já estar perto de casa. Mas do nada, escutei como uma batida no meu carro, que balançou tudo por dentro. Derrapei na pista e fui parar no acostamento, a poucos metros de um morro de barro que tinha ali. Após a batida, eu pensei ter passado por cima de alguma coisa. Então saí da S10 para verificar. Peguei uma lanterna velha e fui checar na estrada, mas não tinha nada ali, nenhum animal ou pessoa que eu poderia ter atropelado. Procurei por buracos e pedra também,
Mas nada. Nunca vi sequer uma pedra ou buraco por ali. Então, o que seria? Me perguntei enquanto voltava. Mas assim que estou na porta do meu carro e olho lá para frente, vejo uma criatura a poucos metros de mim. Digo criatura, pois não tinha forma de animal, e muito menos de gente. Não sei explicar direito, pois aquilo estava agachado de trás do morro de barro, que separava a estrada do imenso descampado. Apavorado com o que vi, entrei no carro, virei a chave e saí dali. E quando pensava que estava livre daquela criatura, vejo que a mesma ainda me perseguia correndo do meu lado. Eu devia estar a mais ou menos 80 por hora, mas de alguma forma estava sendo alcançado por aquilo, que me seguiu até perto da primeira fazenda da região, onde as casas começavam e tinham gente morando ali. Dali em diante não vi mais aquela criatura. Então segui para casa muito rápido. Quando cheguei já estava perto de amanhecer. Era entre 4 e 5 da manhã. Todo molhado e assustado, meus pais me encontraram na cozinha de casa, já que eles acordam bem cedo, e foram eles que ouviram primeiro esse relato. Minha mãe me preparou um lanche e o meu pai falou que não devia ter saído do carro, mas os dois acharam que aquilo foi tudo fruto da minha imaginação, coisa que não é verdade, já que mais tarde, quando fui descarregar a S10, tinha um grande amassado no teto do carro. E foi aquilo que quase me causou o acidente. A criatura pulou para tentar me pegar. Ainda contei essa mesma história para amigos e vizinhos, que espalharam o caso que assustou meu bairro por algum tempo, pois essa estrada fica próximo daqui, e muita gente também passa por lá, seja fazendo o mesmo que eu, ou para visitar parentes. Só que a história se perdeu, pois a única pessoa que viu a tal criatura fui eu. Então comecei a ser chamado de mentiroso. Pessoas ficaram tirando sarro da minha cara e logo esse fato caiu no esquecimento. E até preferi assim, pois é muito ruim contar algo que você não pode provar. Uma criatura que pula em cima de um carro e corre a mais de 80 quilômetros por hora, nem eu iria acreditar. Mas vi aquela criatura a poucos metros de mim e sabia que aquilo não era algo normal. Uma experiência que nunca esqueci. Até hoje tenho trauma dessas estradas. Olá, boa noite. Eu me chamo Isaías. Moro em Moraújo, que fica no Ceará. Eu sou agricultor, mas quem está escrevendo esse relato é meu filho. Irei contar do dia em que eu e meus irmãos quase fomos vítimas de um lobisomem. Era a década de 90. Naquele tempo eu ainda morava com meus pais, que residiam um pouco afastado da cidade de Moraújo. Para chegar à nossa casa, era preciso abrir o caminho com um facão. Por isso era costume a gente sempre andar com um na cintura. Naquela época não era como hoje em dia, onde você pode ir num shopping ou no cinema, pois tudo era muito difícil. Ainda mais para nós de Moraújo, que ainda hoje é uma cidade muito pequena, mas mesmo assim nos divertíamos com o que a gente tinha. A única atração da cidade era uma televisão que o prefeito havia colocado no meio da praça. Pode parecer estranho uma televisão servir como divertimento, mas naquela época, televisão era um luxo que poucos podiam pagar. Por isso a população se juntava de noite para assistir à televisão na praça. Pois bem, sempre eu e os meus irmãos íamos assistir os Trapalhões, mas como morávamos longe, nós acabávamos voltando para casa, pois a nossa mãe ficava preocupada da gente voltar sozinho por aquela estrada de carroçável. Mas num certo dia resolvemos assistir até tarde, para poder ver o que passava nos outros horários. E apesar de ser uma decisão inocente,
mal sabíamos o mal que ela ia nos causar. Tudo aconteceu quando o Antônio, o meu irmão mais velho, deu a ideia de ficarmos até tarde na praça, para a gente poder assistir mais. Ficamos inclinados a aceitar, pois o meu irmão já era adulto e tinha mais responsabilidade sobre nós. Por isso, eu e meus irmãos aceitamos em ficar até mais tarde e assistimos bastante aquela noite, tanto que até esquecemos das horas. E quando fomos dar conta, já se passava das 10 horas da noite. Com medo, fomos indo muito rápido para casa. E quando íamos por aquelas ruas sozinhos, o Antônio percebeu que havia um homem ao longe seguindo a gente. Foi aí que meu irmão falou o seguinte: escutem aqui, tem um homem vindo atrás de nós. Assim que a gente entrar na mata, vamos correr e subir em cima de uma árvore. E assim que o homem passar, a gente pula em cima dele e dá uma boa surra para ele nunca mais esquecer. Eu estava com muito medo de que algo desse errado, mas estava bastante confiante por causa do meu irmão. Foi então que entramos na mata e na mesma hora disparamos a correr. Depois que vimos a primeira árvore, assim como Antônio falou, subimos nela e ficamos esperando o homem aparecer. Só que ele estava demorando muito. Foi aí que o Antônio resolveu pular da árvore e começamos a ouvir passos na mata, bem ao nosso redor. Parecia estar quebrando os galhos que tinham pelo chão. Na mesma hora, o Antônio voltou para a árvore e ficamos esperando para ver o que ia acontecer, achando que era o homem, mas nada dele aparecer. Foi então que o Antônio perguntou: quem tá aí? E foi nessa hora que vimos um bicho vindo em nossa direção, rosnando e roncando com a respiração ofegante. E quando chegou perto de nós, foi que conseguimos ver. A criatura tinha pelos por todo seu corpo e corria de quatro feito animal. Aquele bicho então parou embaixo de nossa árvore e começou a olhar para a gente. E deu para ver mais direito o que era aquela coisa. Era um bicho que tinha cara de mal e parecia ser a junção de um cachorro com gente. E não fedia como muitos dizem por aí. Aquilo ficou tentando subir na árvore a todo custo, mas meu irmão ficou batendo nele com um facão para o atrapalhar de subir. E nós, vendo aquela cena, começamos a gritar por ajuda, mas ninguém aparecia para ajudar. Foi aí que do nada, aquele bicho meio que parou, olhou para o lado, depois saiu correndo em disparada para aquela mata. E quem vinha ao longe era meu pai e meu tio, juntos com suas espingardas. E de alguma forma a presença deles assustou aquela criatura. O meu pai então mandou a gente descer da árvore. E ele parecia saber o que era aquela coisa. Também sabia que estava por ali, pois ele falou assim para o meu tio: tu vai na frente que vou por trás. Se ele aparecer, pode mandar bala. O meu tio respondeu que tudo bem. Foi então que fomos o mais rápido para casa. Mas mesmo assim aquele bicho ainda nos seguiu de longe, pois ainda dava para ouvir o mesmo barulho de galho quebrando. Quando chegamos em casa, levamos uma pizza de nossa mãe e fomos dormir com os couros quentes. Mas meu tio e meu pai continuaram na sala com a porta aberta para esperar algo aparecer. E até hoje lembro do que meu tio falou para o meu pai. Ele disse: batiza teus filhos, homem. Esse lobisomem está aparecendo aqui por causa deles, pois tem que batizar menino pagão, senão o lobisomem vem pegar. Na hora gelei, pois nem eu e nem meus irmãos éramos batizados, e o lobisomem estava atrás de nós por causa disso. Mas após essa experiência macabra, nunca mais saímos de noite, e só com o tempo que fomos ser batizados, e só então que passamos a sair durante a noite. Um tempo depois perguntei para meu pai como ele sabia tanto daquele lobisomem, e de como ele adivinhou que estávamos em apuros. E meu pai disse que não era a primeira vez que o bicho aparecia perto de nossa casa, e que desde o nascimento do Antônio, que ele atormentava a nossa família. Boa noite.
Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.